Bom dia, paz de Deus com todos. Gente, tá fresquinho hoje, tá muito maravilhoso. Ai, como eu tava com saudade desse climinha fresco. Eu consegui dar uma organizaçãozinha aqui nas minhas plantas. Ontem foi tirado umas madeiras que tava aqui na minha garagem. Eu consegui dar uma arrumadinha aqui, uma livrada um pouco e para conseguir gravar aqui fora. Eu gosto de ter um cantinho assim mais verde, assim, com as minhas plantinhas. Se bem que eu não sou muito boa em cuidar das plantas, não. Isso aqui eu herdei da minha mãe. Ela veio morar aqui, foi embora e largou as plantas para mim cuidar. Mas tudo bem, eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu gosto de planta, gente, mas é muita correria. Muita correria. Hum. Gente, sempre que Deus tiver para cumprir algo na vida da gente, um sonho, uma promessa, um desejo do coração da gente, alguma coisa que a gente pediu para Deus ou que Deus prometeu pra gente, sempre que tiver próximo de concluir, vai acontecer alguma coisa para tentar estragar. Vai acontecer. Isso vai acontecer. É fato. Por quê? Para testar a nossa fé, para ver se a gente murmura, para ver se a gente reclama, para ver se a gente para ver se a gente desfalece na fé, perde a fé que Deus vai cumprir aquilo lá. Gente, quando Deus promete algo, ele prometeu, ele vai cumprir. Não importa as suas condições, não importa de que maneira, ele vai cumprir. Da melhor forma possível. Ele vai cumprir dentro das tuas condições ou ele vai criar condições. Eu tô falando isso pra mim mesmo, tá, gente? Porque eu tô passando uns problemas aqui, mas eu não duvido. Eu não duvido do que Deus prometeu pra mim. Eu não duvido do que do, do que eu sei que vai acontecer. Não sei exatamente qual caminho, de que maneira, quando vai finalizar essa obra, vai se concretizar essa obra, né? Que vocês sabem, imagina. Mas eu sei que vai cumprir. Se eu não tenho condição, se eu não vejo condição, se eu não vejo caminho, se eu não vejo uma saída, Deus cria. Deus é mestre em criar caminhos, em criar saída, em criar solução para os nossos problemas. É que às vezes a nossa visão da, da vida, de tudo, a nossa visão de tudo que acontece, a nossa visão da misericórdia de Deus, das possibilidades é muito limitada. Nós somos limitados. Por isso que às vezes a gente fica reclamando ou fica, né, às vezes murmurando até, ai, mas Deus prometeu, até hoje não aconteceu e tal, ai, mas eu não vou conseguir, ai, mas eu não tenho força, ai, mas eu não vejo saída. Gente, isso é uma limitação nossa, não tá em Deus. Porque Deus, se Ele quiser, se Ele quiser, eu lembro, eu tenho muita fé e quando eu comecei a congregar, eu escutava cada obra linda que hoje em dia é raro, né? Mas o Deus é o mesmo, a nossa fé que tá pequena. O Deus da Bíblia é o mesmo que a gente serve hoje. Só que a nossa fé é pequena, por isso que a gente não alcança as obras que os antigos alcançaram. Então eu lembro que uma vez eu escutei um testemunho assim, que um menino ele tinha que dar a volta numa montanha. Que eu me lembro é mais ou menos assim, ele tinha que dar uma volta inteira assim em volta de uma montanha, de um vale, assim, um vale tinha uma montanha e eles não podiam
né, tinha que dar a volta para chegar na igreja. Aí um dia aquele menino falou assim pra mãe dele, pra avó dele, falou assim: ai, mas é tão longe para ir na igreja. Se tivesse um caminho reto, ó, o que ele imaginou? Se fosse um caminho reto, a gente chegava na igreja bem rapidinho. Aí a mãe dele ou a avó dele, não lembro, falou assim pra ele: bom, criança, tá escrito na palavra que se você orar com fé e falar pra esse monte, lança-te daqui no mar, ele tem que sair. Se você orar com fé, se você pedir pra Deus. Ela lembrou e falou isso pra ele. E ele guardou isso no coração e ele orou. Eu não sei, gente, eu sou péssima de memória, eu não sei guardar bem detalhes assim de testemunhos, eu até procuro não contar muito. Eu falo mais da minha vida porque é mais fácil de lembrar, porque a minha memória é muito ruim. Mas o fato é que no outro dia, quando ele acordou, no outro dia, passou uns dias, não lembro, quando ele levantou bem cedinho, ele acordou com as máquinas da prefeitura trabalhando na frente da casa dele, naquele vale, naquela montanha. E aplainou, arrancou aquela terra, arrancou aquela montanha que tinha ali por causa da oração de uma criança. Lógico, Deus já estava movimentando provavelmente antes disso, mas para mostrar que Deus ouviu a oração daquela criança. Deus tirou aquela montanha dali. Então Deus tem várias formas de cumprir o desejo do nosso coração. Deus tem várias maneiras de criar caminho, de abrir uma porta de trabalho, de abrir enfim. Só que a nossa fé às vezes é pequena, nós somos limitados. E às vezes a gente até não alcança uma obra, porque a gente limita o poder de Deus. A gente imagina o poder de Deus limitado. Não, a limitação está na nossa fé, na nossa capacidade de crer. Então, quando você orar, quando você entregar algo nas mãos de Deus, que você espera que Deus cumpra na sua vida, e Deus confirma que vai fazer na sua vida, então você só espera. Você só espera, literalmente. Você senta e espera. Lógico, o que está no nosso alcance de fazer, trabalhar, acordar cedo, correr atrás do pão de cada dia, isso aí a gente tem que fazer. O pão não vai cair do céu. Mas o que Deus você tem que só aguardar e olhar e esperar e contemplar a obra que Deus vai fazer, porque Deus é perfeito. Eu sei, eu olho pra mim às vezes e eu sei que as minhas condições são pequenas, mas deixa eu contar pra vocês. Quando eu comecei a mercearia, eu usei a minha sala pra fazer a mercearia. E ficou pequeno, né? Porque era pequeno mesmo a minha sala. E ficou apertado e era muito calor na minha sala, derretia os doces, derretia as coisas. E eu falava, não tem condição de ficar aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Qual que eram as minhas condições? Muito pouca. Minha condição era muito pouca. Eu ajudava dentro de casa. Eu tinha que pagar ajudar a pagar um monte de conta. Então, a gente já tinha construído a garagem aqui atrás. O que eu fiz? Eu pensei assim, eu vou fechar a garagem, porque ali tem um espaço bom. 10 metros por 3,5, mais ou menos. Era garagem, só que a gente colocou uma manta térmica, então era mais fresco e tal. E eu pensei assim, não, eu vou fazer. Só que eu não tinha dinheiro para começar. Não tinha dinheiro para começar. O que Deus preparou? Eu falei, Senhor, eu preciso
Senhor sabe que eu preciso fechar essa garagem e fazer uma mercearia maior, mas eu não tenho condição. Como que eu faço, Senhor? Eu fiquei perguntando para Deus, falei, Senhor, toma os caminhos. Deus preparou um pedreiro, que ele vinha só os final de semana, né? Porque conforme ia entrando dinheiro, eu ia comprando material aos poucos. Ó, Edna, pra próxima semana vai precisar disso. Eu ia lá e comprava. E ele falou assim, ó, você paga o servente e o que eu precisar pra casa, eu vou pegar na tua mercearia. Gente, isso foi Deus na minha vida. Eu não tinha condição de pagar o pedreiro e o servente no mesmo tempo. Então, eu pagava o servente. Tinha dias que na última hora eu conseguia R$100 pra mim pagar o servente. Que tinha dias que eu não vendia nem R$100. Pra vocês terem uma ideia, que a minha condição era pouca, a necessidade era muita, mas Deus é maior. Deus é infinito. E no último minuto, às vezes eu conseguia juntar R$100 pra pagar o servente. E o pedreiro, ele pegou quase tudo em mercadoria da mercearia. Meu Deus, olha, resumindo, Deus deu condições, fechei a garagem, comprei janela, comprei porta e quando terminou a obra, fiquei devendo só as janelas e a porta que eu parcelei no cartão de crédito, o resto estava pago, louvado seja Deus. Então, Deus criou um caminho dentro das minhas condições. E eu creio que aqui essa mercearia não vai ser diferente. Não está sendo diferente. Deus, ou Ele cria caminho dentro das tuas condições, ou Ele melhora as tuas condições para você alcançar a obra que Deus quer que você alcance, que Deus prometeu na sua vida. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Mas assim, descanse nele, creia, tenha fé que Deus move céus e terra a teu favor. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.